House of the Dragon e Game of Thrones antes dela fizeram das famílias um ponto de interesse da cultura pop. Exploramos as linhagens familiares dos reis Targaryen e tentamos entender para onde esse filho foi ou como essa filha morreu. Mas toda a história humana foi forjada por lutas entre famílias. Longas linhas ininterruptas, unidas pelo destino que às vezes parece ter sido escrito por um autor invisível. Vem comigo, vamos contar nossa própria história de uma nova casa, a Casa de Cipião. Na Roma antiga, especialmente entre os nobres e poderosos, ninguém era apenas uma pessoa. O nome romano era composto de 3 partes diferentes. Um prenome, usado entre famílias, que poderia ser aproximado ao nosso nome moderno. Um nome, herdado pela gens, a linhagem familiar principal. E um cognomen, um apelido recebido durante a vida. Isso, é claro, foi apenas o começo. A história da República de Roma é escrita por séculos, e conforme as décadas passam, as linhagens familiares podem ficar complicadas. Uma gens forma linhagens secundárias, novas casas, com seu próprio nome. E o que há em um nome? Sua origem ou seu próprio destino? Em Roma, ambos. Nascido na casa de Cipião da gens Cornélia em 236 a.C., Públio estava sob grandes expectativas desde o seu nascimento. Seu sangue era de uma das gens mais importantes de Roma. Seus ancestrais governaram a cidade como cônsules e se esperava que ele fizesse o mesmo. Essa é uma história ambientada no Mar Mediterrâneo, onde 2 poderosos rivais, apenas 5 anos antes, encerraram uma longa e devastadora guerra pela supremacia. Por 23 anos, Cartago e Roma lutaram pelo direito de governar a Sicília, a ilha mais importante do Mar Mediterrâneo Central. Uma terra fértil, capaz de sustentar exércitos e impérios. Uma posição estratégica da qual o vencedor projetaria sua influência em todo o mundo conhecido. Roma venceu, mas enquanto o conflito havia terminado, o confronto entre as 2 cidades-estado estava apenas paralisado. Enquanto uma delas fosse capaz de formar exércitos, não haveria paz, e ambos os oponentes sabiam disso. O grande historiador romano Lívio escreveu que o jovem Públio nasceu, desde o início, destinado à glória. O menino, segundo a história, nasceu da união entre sua mãe, Pompônia, e uma grande serpente, semelhante àquela em que a lenda diz que Zeus, pai dos deuses, se transformou quando gerou Alexandre o Grande. Públio nasceu em uma época de paz e prosperidade, pois Roma havia conquistado, com a Sicília, os meios para governar os mares, abrindo comércio e atraindo riquezas antes impensáveis para a cidade. Ele se preparou para a vida pública como qualquer outro jovem nobre romano, aprendendo a portar armas e treinando seu corpo tanto quanto sua mente, pois um verdadeiro filho de Roma não anda de carruagem, ele marcha. Assim como muitos outros, sua infância foi provavelmente dominada pelos fantasmas do passado. Cada mansão nobre em Roma era, afinal, metade um espaço vivo, metade um santuário para celebrar os feitos passados de seus ancestrais. Um cômodo estava sempre lá, lembrando as novas gerações da grande ladeira que tinham que subir para serem lembrados. Uma sala cheia de rostos brancos de cera. Sob cada rosto, um jovem Públio conseguia ver escritos Lucius Cornelius Scipio, cônsul de 298 a.C., que derrotou os etruscos em Volterra. Gneu Cornelius Scipio, cônsul em 2 ocasiões, 260 e 254 a.C., que liderou a frota romana contra Cartago, foi derrotado, capturado, libertado e então recuperou sua glória pela espada, conquistando Palermo, uma das cidades mais importantes da Sicília, onde celebrou seu triunfo em um desfile. Aqueles rostos eram uma obsessão. Eles observavam Públio, olhos imóveis, sempre se movendo para segui-lo. Ter uma vida comum e normal não era uma opção. Havia apenas 2 caminhos a seguir:
desaparecer no esquecimento e na vergonha, ou tomar o seu lugar naquela sala. As famílias romanas geralmente queimavam seus mortos, mas a casa de Scipio era uma das poucas que os enterravam, para serem lembrados para sempre ou esquecidos de propósito. Anos se passaram e Públio fez o que era esperado dele. Ele se juntou ao exército para servir sob o comando de seu próprio pai. Ele tinha 17 anos quando viu pela primeira vez o fogo da guerra em primeira mão. Ele viu batalhas, sangue, destruição. Ele viu Roma derrotada. Era 218 a.C. Lá perto do rio Ticino, nas encostas dos Alpes, no norte da Itália, ele viu seu destino. Ele viu Aníbal. Aníbal nasceu em Cartago 11 anos antes de Públio. Ele era de uma família rica e poderosa, a casa de Barca, filho de Amílcar, comandante-chefe das forças cartagenas durante sua primeira guerra contra Roma. Enquanto Cipião era um nome enraizado no sangue, assim como nossos próprios sobrenomes modernos, Barca era um apelido ganho por Amílcar e passado para sua própria família. Se quiséssemos modernizar o nome, poderíamos chamá-lo de Amílcar, a Flecha, ou o Relâmpago. Aníbal veio de guerreiros e tinha seu próprio fardo pesado para carregar. Cartago, afinal, foi derrotada. Cartago, uma cidade de marinheiros e comerciantes, foi forçada a sair do mar por Roma. Cartago clamava por vingança, e Aníbal sabia que ele era o único responsável por essa missão. Por que Aníbal seria a flecha, se não fosse para atingir aqueles que humilharam seu pai? Amílcar passou seus últimos anos tentando encontrar um novo começo para Cartago. Se o mar foi tirado deles, então a única maneira de fortalecer a cidade era conquistando novas terras para influenciar, novas pessoas para se juntarem às suas fileiras. A Ibéria, atual Espanha, era o alvo, e Aníbal aprendeu com a flecha original como a guerra é travada. Ele tinha apenas 9 anos quando marchou com seu pai e a pequena força que Cartago havia relutantemente dado para essa campanha militar. Amílcar lutou e conquistou enormes terras no sul da Espanha, mas no final ele morreu durante uma travessia de rio, deixando um buraco enorme no coração de Cartago. Asdrúbal, marido da filha mais velha de Amílcar, que tinha o mesmo nome do irmão mais novo de Aníbal, foi escolhido para liderar e assim o fez pelos 8 anos seguintes. Aníbal cresceu entre soldados. Ele aprendeu a cavalgar, lutar e liderar no campo de batalha. Durante a campanha militar, ele se casou com uma nobre espanhola, Emilce, e teve um filho. Foi uma vida difícil, completamente focada no sonho de recuperar o lugar de direito de Cartago no mundo. Roma, é claro, reagiu, mas o conflito com o povo gaélico do norte, bárbaros, desacelerou o gigante italiano. As fronteiras entre Cartago e a área de influência romana da Espanha finalmente se encontraram ao longo das margens do rio Ebro. Em 221 a.C., Asdrúbal morreu, assassinado por um adversário desconhecido. Então, a poderosa expedição cartagena foi novamente forçada a encontrar um novo líder no jovem que lutou com eles desde o início. Aníbal estava armado com um exército veterano nas fronteiras do mundo romano. Ele era jovem, mas já era um veterano. Ele era um raio, uma flecha, mirado e pronto para atacar, enquanto Públio Cornélio Cipião ainda era apenas um assistente no exército de seu pai. Era o destino dessas duas cidades se enfrentarem em uma guerra sangrenta novamente? Era inevitável que esses dois homens colidissem? Essa é a primeira parte do novo projeto do canal do blog da Manina, A Casa de Cipião, onde você vai ficar sabendo muito mais da história de nobres famílias romanas que ajudaram a construir o mito, a civilização e tudo o que conhecemos desse maravilhoso país nos dias de hoje. Até a próxima!